Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Eu sou Laura França. Hoje a gente está aqui na nossa Bodega da Turma Boa com 3 militantes maravilhosos. Diana, Fred e Pablo. Todo mundo aqui é maluco, todo mundo topou comigo começar esse espaço, tá? A minha ideia é que a gente possa interagir entre a militância. Aqui a ideia é que a gente faça... a gente tem conversas leves, lógico que com a realidade não dá para todo dia a gente querer que a gente encontre alguma coisa leve ainda para conversar. Mas como esse é um programa de fim de noite, a minha intenção é trazer a militância para interagir, que cada um, independente da profissão, independente da idade, consiga de alguma forma revelar o tesouro individual que cada um é. Quando eu comecei a pensar nisso aqui, era porque eu tinha muita vontade de sentar com muita gente que eu vejo no Facebook, vejo no Twitter, sentar para tomar uma cerveja e jogar a conversa fora. E aí, quando veio agora a pandemia e a impossibilidade mesmo, porque todos nós moramos, né? Diana mora no Rio, Fred mora em Juiz de Fora, Pablo mora em Salvador. E como era que a gente ia se reunir um dia para tomar essa cerveja, ou a gente ia morrer tomando cerveja e a gente sentava com todo mundo, que é bacana, né? Que eu gostaria de estar aqui. Então, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta muito bacana hoje, que permite a gente estar aqui junto. E a ideia é essa, a ideia não é dar palestra, a ideia não é fazer um seminário, uma discussão, não. A gente vai ter momentos especiais, como eu fiz ontem, só com uma pessoa para falar sobre um tema, mas a ideia é que a gente sente aqui para jogar conversa fora, como se a gente estivesse numa bodega, onde a gente pode tomar uma cerveja, uma pinga, possa tomar um chá, um chimarrão, o que for. Tá? Então, assim, muitíssimo obrigada de coração a vocês aí pela coragem, pelo interesse, pelo desprendimento de estar aqui, de encarar essa. E vamos lá. Tá, joia? A nossa regra aqui do nosso bate-papo é não ter regras. Os assuntos vão surgindo um puxando o outro, né? E aí, se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem se apresentar, se vocês quiserem falar. Eu queria muito saber, por exemplo, uma coisa que para mim seria bacana é como foi que vocês chegaram na história da militância política? Assim, o envolvimento. Quando foi que vocês se sentiram chamados ou obrigados? Chamados é um termo que a gente esculhamba, né? Geralmente aí, brinca. Mas como foi esse processo para vocês? Em que momento foi que você disse, eu tenho que ir lá e eu vou fazer uma coisa? O que tiver para eu fazer, eu vou fazer. E aí, vamos lá, começando com quem? Com Diana? Pode ser. Boa noite, prazer. Meu nome é Diana. Eu sou mestranda em Química e trabalho com Química Analítica, basicamente na área ambiental, fazendo análise na área ambiental. Eu comecei na militância quase que com uma questão de sobrevivência, porque eu comecei a estudar na Universidade Federal aqui do Rio, a UFRJ, e eu não tinha grana para isso. Então, eu comecei a morar no alojamento, e aí acabou que a militância começou a ser praticamente uma questão de sobrevivência. Ou eu militava e lutava pelas coisas que eu queria, ou eu não teria comida no próximo dia, ou não teria as coisas que eu precisasse no próximo dia. Então, acabou sendo uma questão mesmo de sobrevivência. E aí depois eu comecei aos poucos a me envolver com as coisas que aconteciam dentro da universidade, e aí comecei a me interessar pelas coisas que aconteciam fora disso, e aí comecei a entender o que é direito, o que é esquerda, qual é o meu lugar nesse meio. Como eu falei, comecei a participar daqueles lá em 2013, antes de virar aquela confusão que foi. Comecei a entrar no mundo de esquerda que luta por alguma coisa, comecei a entender algumas coisas que eram importantes para mim. Só que até então eu não me sentia representada. Nada que eu via fora, nenhum partido político, nenhuma pessoa representava o que eu queria. Eu achava pessoas às vezes boas, pessoas que tinham uma vida que era de conduta ilibada, nunca tinha feito nada de errado, mas nunca representava aquilo que eu queria. Então eu acabava me limitando a só escolher as pessoas que pelo menos não iam roubar. Só que chegou um momento que eu queria alguém que representasse aquilo que eu queria, que pensasse naquilo que quisesse fazer aquilo que eu acreditava que fosse melhor, tipo, para todo mundo. E aí eu acabei me encontrando na figura, lá em 2016, acabei me encontrando na figura
de Ciro, quando ele começou as primeiras palestras, começou a buscar alguma coisa, até chegar em 2018, foi quando eu entrei de vez, porque realmente acreditava no projeto, eu realmente me apaixonei completamente pelo PDM, pelo PMD que eu vi começar desde o início das primeiras ideias que ele foi falando e juntando tudo. Então, de certa forma, eu fui cada vez mais me apaixonando por aquilo e acreditando cada vez mais que aquilo podia dar certo pra gente. Ele me ajudou a estudar muita coisa que eu nunca tinha estudado e eu acabei entrando na militância por causa disso. O movimento estudantil foi fundamental, então, para tu entrar nessa parada aí. Sim, mas antes era assim, o objetivo era só sobreviver. De repente eu comecei a ter um objetivo maior, que era fazer e acreditar em coisas maiores pelo Brasil inteiro e não só pela minha própria sobrevivência, que é muito mais legal. Manda aí tu agora, Fred. Eu sou o Frederico, né? Pode me chamar de Fred, de Nico, né? Outro apelido que eu tenho, o Fred Vieira, né? Sabe? Eu não sei por onde começar, né? Porque a minha história com a militância, eu fui realmente, igual o pessoal fala, né? Eu fui me doutrinando, né? Sabe? Porque eu lembro que eu me interesso por política desde criança, né? Sabe? Assim, naturalmente, né? Naturalmente, eu já acompanhava, sabe? O horário político, né? Era criancinha, eu lembro que eu via o Collor, o Quércia, né? O Lula, eu assistia muito, né? Sabe? E eu fui assim evoluindo com o tempo, né? Sabe? Fui me desenvolvendo, né? Porque eu lembro que meus primeiros votos, né? Quando eu fiz 16, 17 anos, eram todos no PSDB, todos. Eu achava que era, sabe, a salvação, né? Porque na época teve o Plano Real e tudo, né? Aí no início, sabe, eu sempre votava no PSDB, né? E eu sempre tive um pé atrás muito grande com o PT e com toda a esquerda, né? Sabe? Eu ficava assim, não, sabe? Eu era muito preconceituoso, sabe? Muito machista, sabe? Eu fui assim minha adolescência inteira, né? Não é à toa que chama adolescência, né? Só que eu fui amadurecendo, né? Sabe? Aí eu lembro que eu tinha um grupo de amigos no Orkut, né? Que assim 90% era de esquerda e um era anarquista. Sabe? 10% era anarquista, né? E tinha um lá que eu acho que era de direita, não lembro muito bem, né? E a gente ficava debatendo político o tempo todo, o tempo todo, né? E eles foram me mostrando números, né? Sabe? E realizações, né, do campo progressista na época, que estava no auge, que foi em torno de 2010, 2011, né? E eu lembro que na primeira eleição, eu lembro que na eleição, acho que foi a primeira que o Lula ganhou, eu não votei no Lula. Na segunda, eu não votei no Lula também. Mas já na terceira, eu votei na Dilma. Conseguiram me convencer. E foi-se assim na quarta também, né? E na época eu já tinha escutado falar no Ciro, né? Eu escutava muito, Ciro, né? Mas ele era uma figura muito distante, né? Ele era tipo assim, o marido da Patrícia Pilar. Na época eu enxergava ele assim, eu tenho que ser bem honesto, né? Tá? E eu sabia da importância dele só como ministro, né? E na época, né, por desconhecimento da minha parte, né, o ministro eu enxergava ele com menos importância, né? Na época a gente não tinha esse conhecimento todo, sabe? Não tinha esse acesso à internet. O ministro, sabe? E eu só olhava para o presidente, né? A figura do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Sempre o executivo, né, sobressaía, né? Sabe? Mas aí, com o passar do tempo, né, eu lembro que eu fiquei muito revoltado, né, com o golpe parlamentar que houve, né? Se foi legítimo ou não, isso aí não cabe discutir agora, né? Sabe? E eu comecei a buscar o Ciro também, né? Comecei a observar as palestras dele, né? Sabe? E aquilo foi me fazendo sentido, sabe? Não era mais aquela coisa polarizada, né? Sabe, aquela coisa que tinha a bélica, né, de Vasco e Flamengo, né? Um lado é vermelho, o outro é azul, sabe? Eu vi um pouco mais de sensatez, né? Porque entre o lado que na época era o Aécio e o outro lado que era a Dilma, era muito mais sensato na minha concepção ir para o lado da Dilma,
Agora, mas eu não fui assim porque eu tinha uma adoração, sabe? Foi por falta de opção mesmo, né? Porque eu tinha que estar do lado do campo progressista, que é onde eu me identificava, né? Mas quando eu comecei a descobrir as palestras do Ciro no YouTube, sabe? Era questão de ficar horas assistindo, horas e horas e horas, e ele ensinando, igual como é um professor, né? Eu aprendi coisas assim que sabe, que ele fala em termos, né, que são muito didáticos, sabe? Não são termos que para as pessoas simplesmente entenderem mesmo, né, sabe? E identifiquei e eu resolvi, sabe, que o projeto nacional de desenvolvimento dele, né, sabe, e até os ataques da autocrítica, né, do PT, porque eu falo, pô, como não é possível? Será que o PT é tão perfeito assim, né? Ele foi o único que deu a cara para bater no PT, né? E ao mesmo tempo ele é o que coloca o dedo na ferida, né, de muita gente, né, da direita também que tem que ser colocado, né? Sabe, a lanterna em cima, né? Por fim, eu me identifiquei com a figura dele, né? Uma vez ele veio dar uma palestra aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal, né? Sabe, eu não sou aluno da Federal, mas fiz questão de ir lá, né? Me senti muito, pô, foi na educação física, né? Na FAIFED, né? Ali deve caber 5, 6 mil pessoas na arquibancada, é o que tinha ali. Ele conseguiu fazer 5 mil pessoas ficar 1 hora em silêncio escutando ele. Eu achei aquilo espetacular, né? Sabe? E assim eu aposto nele, sabe? Eu simplesmente aposto, né? Não vou endeusar, né, para não cometer um erro para que eu vou ter que pagar talvez no futuro ou não, mas assim é uma aposta muito boa e muito segura, sabe? Que eu faço no Ciro Gomes. Vai, Pablo, manda ver aí, é contigo E agora. aí, gente? Bem, sou baiano, professor e microempresário daqui. Eu não tive muita escolha na minha vida, não, que não, além de ser de esquerda, né? Foi uma das coisas que eu sabia que eu teria que ser, porque eu sou filho de 2 sindicalistas, meus pais são bancários. Tem foto minha de 2 anos de idade, e isso com minha mãe com piquete, assim, minha mãe me segurando assim num piquete e tal, greve e tudo. Então, meu pai, em 89, ele é brisolista, minha mãe votou em Lula a vida toda, mas isso é uma coisa que eu tenho muita vergonha de falar. Mas, enfim, no final das contas, eu cresci sendo... Não foi doutrinado, não. Havia muita... Eu cresci numa casa de muito sonho, né? No sentido de que meus pais, eles vieram do semiárido nordestino e minha mãe vem de família de imigrante e meu pai veio do semiárido nordestino e, né? E cada um vem de uma história de vida muito muito bonita e muito sofrida também. E eu vim numa casa que esse ambiente de amor ao próximo e de comunhão, né? De procurar uma política de comunhão, isso sempre foi muito reforçado. Então, para mim, foi muito natural manter isso a vida toda. Eu tirei meu primeiro título de eleitor para poder votar em Lula, o segundo também. E eu sempre fui, mesmo que de uma forma superficial, ligado ao campo progressista, desde sempre, né? Votei em Dilma também nas vezes anteriores e eu conheço bem como é que é um lar petista, né? Tipo, petista de verdade. Eu não queria começar falando lá logo sobre isso, mas enfim, faz parte da minha história. Então, é, é, Ciro Gomes foi uma figura um pouco distante, no sentido de que não se falava muito sobre ele, a não ser o fato de que ele era cabeça quente, né? E que era de direita, como minha mãe gosta de falar. Mãe, um beijo para a senhora. Não leve nada a sério do que eu vou falar aqui, viu? Ela vai ver e tal. Quer dizer, leve a sério, por favor, vote em Ciro, mãe. Mas, enfim. E é uma figura muito distante para mim. E ele ficou, exatamente, ele ficou distante da política também no momento em que eu estava começando a sedimentar mais as coisas que eu acreditava, né? Ele estava distante, ele já não estava mais atuante. E aí veio o golpe, né? Apesar de Haddad não gostar de falar isso, mas veio o golpe. E
eu lembro que eu comecei a falar, rapaz, tem uma coisa errada nessa coisa toda aí, né? Tem uma coisa muito errada nisso tudo. Porque eu lembro das entrevistas de Lula falando sobre o que tinha acontecido. E eu lembro que Lula falava, e ele falava como se ele nunca tivesse sentado na cadeira da presidência na vida dele, sabe? Tipo assim, como se ele só tivesse um plano futuro, um vir a ser sobre o Brasil, como se ele nunca tivesse, como se ele não tivesse passado 4 anos lá, como se ele não tivesse colocado uma presidenta lá. Eu falava, velho, você consegue se ouvir? Sabe? Eu ficava pensando comigo. E aí, eu lembro como se fosse hoje, e foi isso porque foi amplamente divulgado. Chegou no meu feed de notícias, isso em 2016, Ciro chamando Michel Temer de conspirador, filho da puta. Desculpem a palavra, mas ele falou, né? Aí eu falei, é por aí. Eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que o tipo de posicionamento é esse. Mas então, até então, não considerava uma opção nem nada. E eu sempre parei para refletir muito sobre as mazelas e a condição muito errada de como a esquerda ela deu para diversas questões aqui no nosso país, né? E eu não entendia, eu não sabia formatar direito qual era o meu incômodo em relação àquilo, porque todas as pautas que eram defendidas, elas são, por definição, muito nobres, né? Pô, você querer igualdade para as pessoas, você pensar num ambiente em que todas as pessoas têm um ponto de partida e que você não tenha nenhum tipo de divisão preconceituosa, que isso não atrapalha as pessoas, isso é muito bom. Então, por que não tá? Sabe? Tipo assim, por que não tá rolando isso tudo? E aí, depois, as falas de Ciro e a maneira com que ele se posicionava em relação aos problemas do Brasil, elas me foram muito objetivas, sabe? Eu acho que eu já estava num ponto da vida que eu estava precisando de direcionamentos mais objetivos e que principalmente contemplassem o Brasil como ele é, sabe? E eu via assim, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele conhece cada particularidade do país. Aqui nós temos pessoas de regiões completamente diferentes. E uma coisa que me incomoda muito, e eu não sei se Laura partilha desse mesmo sentimento enquanto nordestinos, enquanto nordestina, né? Minha conterrânea, por assim dizer, é porque todas as pessoas que falam sobre o Brasil e que se projetam para o Brasil, eles não têm a menor ideia de como é e o que precisa ser feito daqui para cima, sabe? A composição social, a composição histórica daqui da gente é uma coisa que é muito complicada de você lidar. E eu acho que faltava muita lucidez, faltava primeiro competência, né, a Dilma? Vamos falar aqui a verdade. Mas boa vontade ela tinha, mas faltava competência para ela poder. Mas em todo o campo da esquerda, né? Eu achava que depois o termo cirandeiro foi cunhado depois. Mas eu olhava aquilo ali e falei, velho, vocês estão com muita ciranda, bicho, sabe? E aí eu olhava determinados posicionamentos e pensava sobre a questão da desindustrialização do país, como é que era. Hoje eu sou microempresário. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, na minha área de atuação, a gente está falando, antes de começar a gravar, sobre benesses que o anticristo trouxe, né? Vou falar para vocês. Era muito complicado você ter uma capacidade para poder você empreender e gerar, né, trabalho no Brasil. Era muito complicado. E isso era uma coisa que me incomodava muito que a esquerda negasse isso veementemente. Porque isso é completamente esquizofrênico. É você não saber em que país você mora e que tipo de problema você lida. E aí eu vi um cara que colocava isso. Diz, rapaz, nosso país precisa adaptar essas nossas condições extremamente regionalizadas de empreender. E a gente precisa reforçar isso. Eu falei, pô, velho. Aí eu comecei a ouvir mais. E desde então, desde 2018, e toda a postura, eu acho que, assim, dentre os muitos defeitos que Ciro Gomes tem, de incoerente você não pode chamá-lo. Você pode questionar, mas, assim, incoerente você não pode falar. E eu gosto muito de pessoas que têm consistência naquilo que eles falam, sabe? Consistência e conseguem debater com base naquilo que eles falam. Ele tem um jeito dele, ninguém vai mudar essa altura com 62 anos de idade, né? Mas quando eu vi o que ia acontecer, Bolsonaro já despencando, Bolsonaro despontando nas pesquisas, sabe? E uma ameaça real se formando.
E o PT dizendo que nele, na verdade, não só o PT, todo mundo, o outsider, eu já vi esse lance do outsider acontecendo, dele se desenhando, na época que ele começou em 2017. O pessoal falando, mas só quem vota em Bolsonaro é adolescente. Pensando, velho, isso vai dar uma caca que ninguém tem ideia. Se vocês continuarem a falar isso, que esse cara, só quem vota nele é adolescente, vocês vão... Então, foi o que aconteceu. E eu acho que ele é ainda a opção mais viável que a gente tem. Então, como eu tenho uma filha, né, eu tenho uma família que eu quero que more num país decente, para mim, quem pode me dar esse país hoje é Ciro. Então, é por mim, pelos meus e por todo mundo que eu faço isso, sabe? Rapaz, que relatos maravilhosos, né? Aqui de vocês. Eu vou até, embora eu não tenha perguntado para mim, eu vou fazer aqui uma revelação é, em respeito, tipo, à verdade que cada um colocou aqui, assim. Entre os perfis aqui, né? Que apareceram, que surgiram de vocês, se eu dissesse a vocês que eu fui direitista totalmente, eu seria a personificação de uma bolsonarista há algum tempo atrás na minha vida, vocês acreditariam? Agora que você está falando, sim. Pois é, eu achei fantástico uma palestra que eu assisti aqui no PDT, aqui num dos eventos, e o palestrante colocou, eu não vou citar os nomes agora, porque senão seria como se eu estivesse me colocando, mas figuras da história que normalmente que pertenceram por profissão ou por família, seriam pessoas ligadas à direita ou aos valores da direita, e que de alguma forma se opuseram àquilo, a toda aquela lógica ali. E eu me senti muito contemplada naquilo e fiquei até, de certa forma, o palestrante assim dizia, aqueles ali que vocês estão vendo são traidores da própria classe. Né? Tipo, um era médico, então ele seria... O médico é uma profissão de elite, então o pensamento dele deveria estar voltado para aquilo. E aí, assim, a minha história pessoal, a minha formação política toda, de criança e de adolescente, foi toda para ser direitista. O meu ambiente, o meu meio familiar, tudo meu foi construído. Eu era direitista. Eu assim fiz campanha para José Múcio, eu apoiava Ronaldo Caiado, sabe? Tudo era normal. Então hoje eu sei assim muito, por exemplo, como uma mulher bolsonarista pensa, porque eu me vejo a mim anos atrás, né? O grande divisor de águas na minha vida foi quando eu entrei na universidade. Foi como Diana falou, né? Eu fui logo para um curso, minha primeira universidade foi serviço social, o meu primeiro curso foi serviço social. Então, você pegar uma pessoa que é direitista, que tem aquela formação preconceituosa, como o Nico falou, vem até da nossa geração, assim, de ter ainda aquele perfil que era admissível, era aceitável você ser preconceituoso, você ser homofóbico, era normal aquilo ali. E ser jogado num curso marxista, né? O serviço social, a essência dele é marxista. Então, foi um choque, assim, foi realmente um divisor de águas. Foi a melhor coisa que já existiu na minha vida, foi ter entrado naquela universidade, dentro daquele curso, ter conhecido aquelas pessoas, porque eu me apaixonei. O meu perfil questionador é desde sempre, desde que eu nasci. E aí pude ir para dentro do movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico do meu curso, entendeu? Foi assim, meu pai ficava louco quando ele me viu chegar com o livro, com o Capital em casa, que, sabe, tipo, repare, né, que porra é isso, né? Minha filha entrou na universidade, chega com o Capital de Karl Marx aqui em casa e tal, e não sei o quê. Mas realmente foi, e eu agradeço todo o bendito santo dia, a vivência que eu tive ali, dentro do movimento estudantil, as necessidades que eu tinha, que foi uma universidade pública que pôde suprir, entender? Por exemplo, se hoje eu defendo que é necessário ter uma creche dentro de determinados espaços públicos, como numa universidade, é porque eu sei a importância. A minha filha era pequena e eu precisava de um espaço para deixar a minha filha para estudar. Repare, eu de uma origem totalmente direitista, pobre de direita mesmo, não era ninguém rico, não, era só pobre de direita mesmo.
Então, mas eu precisava usar aquilo, eu fui para uma universidade pública, então foi assim uma coisa, um divisor de águas mesmo na minha vida. E aí eu passei a entender, primeiro o Estado, dentro daquela visão, aquela concepção mais marxista realmente, que o Estado tinha que prover tudo, e etc e tal. Era no final, essa época era na época que Fernando Henrique era presidente, então era uma época de muita greve, era uma desgraça a universidade, não tinha papel higiênico, não era uma desgraça, assim, os professores eram guerreiros mesmo, porque iam dar aula por amor, aquilo ali, mas não recebiam, era uma desgraça. Então, quando veio a era Lula, assim, a gente ficou feliz, de certa forma, porque a educação ia ter um outro, ser valorada de uma forma, a gente tinha aquela esperança. Mas, desde essa minha época lá atrás, eu comunico, eu também sempre gostei de política na minha vida. E a gente aqui no Nordeste sempre teve muito prefeito, muito governador ruim. E aí, quando a gente via, de vez em quando saía no jornal, Ciro Gomes, o prefeito de não sei de onde, ganhou um prêmio por combate à mortalidade infantil. Aí a gente, poxa, que né, cara bacana ali, porque o Ceará sofria demais, era um referencial muito forte assim, para a gente. Aquelas crianças muito magrinhas, aquela seca todinha, era uma desgraça a situação do Ceará, né? E o cara ganhou um prêmio ali, ou seja, ele estava fazendo alguma coisa. Aí depois veio outra notícia, Ciro Gomes, não sei o que lá, como prefeito, como governador, e Ciro Gomes, tipo, eu sempre tive os olhos nele. Mas quando chegou a situação entre ele e Collor, por exemplo, ali na jogada, Collor ainda estava dentro do meu espectro de visão ali do mundo, ou seja, a política voltada para defender os interesses de um determinado grupo e não a política para a coletividade, que é como eu vejo hoje, então eu ainda fiquei do lado de Collor, eu ainda não fui para o lado de Ciro. A situação, para mim, precisou ficar muito mais horrível, como chegou, né, até agora, que quando finalmente aparece ali logo no comecinho, quando eu vi o nome de Ciro Gomes para ser candidato a presidente, eu falei, putz, não é possível. Aquele cara que fazia aquilo tudo pelo Ceará, ele está se colocando agora, né? Aqui não é esse mesmo aqui, sabe? E aí, assim, sem nem pestanejei, já botei aquela tagzinha ali no Facebook, e do dia para a noite a militância veio todinha para cima, e aquilo para mim foi um achado, assim, uma riqueza, porque é muito bom a gente saber que a gente não está sozinho no mundo, né? No meu meio, que até então seria normalmente bolsonarista, você encontrar pessoas, ainda que estejam longe, que pensam como você, que têm os mesmos valores, os mesmos referenciais, que quer a mesma coisa do mundo, da vida. Putz, que maravilha, sabe? Que eu encontrei a militância. Acho que é por isso que eu sou muito fã, assim, de todo mundo, muito fã de muita gente, por isso, porque são referências para mim. Poxa, eu não sou um ET, eu não penso isso sozinha, eu não desejo isso sozinha, sabe? Então, o que eu quero construir aqui, o que a gente puder fazer, sabe? O que eu posso fazer, assim, para que a gente se una, prolifere e tal, não sei quem, então eu vou fazer. E aí, enfim, então a minha chegada assim, mais assertiva, tanto é que depois disso, eu não acreditava, eu estava no grupo que eu não acreditava de jeito nenhum que Bolsonaro pudesse ser eleito. Gente, olha, pode me chamar do que vocês quiserem, mas eu não acreditava. Eu dava risada de quem dizia, mito, eu conheço por causa dentro, porque o mito, gente, isso é ridículo. Não está vendo que um lugar onde se tem Ciro Gomes para votar, o povo vai votar em Bolsonaro? Isso é ridículo, eu dava risada. E eu fui engolir, né? Tive que engolir todas as risadas que eu dei, manguei de muita gente e tudo. Mas eu realmente, isso foi para mim muito chocante. Imaginar aquele traste, aquela desgraça eleita para governar um país da nossa dimensão. Uma pessoa que não tem compromisso com absolutamente nada, a não ser com a felicidade dele e da família dele. Entendeu? E pensar, por exemplo, ele não conhece, acho que nem o estado onde mora, onde ele sempre morou. Rio de Janeiro, não conhece nada aqui. Imagina, tipo, pensar nas peculiaridades do Nordeste, como o Pablo falou, né, as especificidades, como o Nico falou, ali do estado, da região onde ele mora. Pensar que aqui ele vai poder compor ali uma equipe para poder fazer
minimamente a coisa andar. Ele não precisava nem ter reinventado a roda. Bastava ele ter botado no andar o que Michel Temer tivesse deixado para lá. Né? Mas não, ele queria reinventar a roda e aí a gente, né, tá frito e mal pago agora. Então, tanto me filiei ao PDT, vou sair pré-candidata a vereadora, sou pré-candidata a vereadora aqui na minha cidade, entendeu? Tipo, botei a mão na massa mesmo. Eu digo, agora lascou. Agora, depois, né, quando a gente vê o resultado ruim lá, né, eu tomei para mim, eu tomo, assim, é uma característica minha, tomar para mim a responsabilidade das coisas, sabe? Eu digo, olha, naquele momento que eu duvidei ali que aquele pudesse se eleger, eu tava, tipo, eu apostei errado. Então, agora, o que eu puder fazer para diminuir o impacto disso, né? A desgraça todinha que a gente vê acontecendo, então eu vou fazer. Né? Aí me filiei e estou, assim, buscando, de alguma forma, sabe, fazer a minha parte. Pouco ou muita, mas eu realmente tenho esse objetivo. Agora, uma coisa que eu acho interessante... Vai, fala, Pablo. Não, vai, diz, pode falar. Desculpa, Era que eu ia puxar um assunto aqui, que era uma característica nossa da militância, que a gente estava conversando aqui antes, mas eu vou deixar isso para o desdobrar da história, que seria a minha segunda pergunta aqui para botar em jogo, e aí tu começa, Pablo, é a história para você, qual é a maior dificuldade ou a maior dificuldade que você encontra dentro da militância, para militar? Desde que você... Você fala no nosso ambiente interno ou para falar com outras pessoas? O que você acha melhor? Rapaz, assim, eu acho... Você falou uma coisa que eu concordo, isso quando a gente ainda estava em off, é que está começando a surgir muitas tensõezinhas dentro do nosso ambiente interno, sacou? Ah, porque Ciro falou isso e não devia ter falado. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que não era tão acentuado antes. Todo mundo tinha... A gente, assim, sempre fomos... Eu sempre achei, sempre gostei disso, meio que uniformes, assim, não, o plano é esse, então a gente vai agir dessa forma e tal. Então, tem sido... Aí a gente já vê gente que está começando a querer radicalizar mais, e não, porque tem que ir para a rua, e não sei o quê, tem que fazer tal coisa, e já tem gente que não quer ir e tal. Então, essa é a primeira vez que eu vejo algum tipo de dissonância, assim, coisas que a gente tem que entrar em acordos. Já em relação ao que é externo, velho, eu vou te falar uma coisa, eu não achava que Bolsonaro fosse efetivamente eleito também, não. Eu apostei, eu perdi uma aposta, tipo, grana, porque eu não imaginava que alguém pudesse ver aquela lástima falando e ia ter gente suficiente para fazer isso. Eu não achava que ele era desprezível, mas eu não achava que ele fosse efetivamente ser eleito. E a dificuldade, depois eu pensei, falei, tem mais gente assim do que eu imaginava. Eu lembro que teve uma das páginas colocou uma comparação entre Ciro falando sobre política tributária, né, sobre uma reforma tributária, e tinha Bolsonaro. Ele falou, compara aí os dois. Aí Ciro falou da tributação progressiva, tal, não sei o quê, deu todo aquele aparato técnico, e aí, nosso excelentíssimo presidente, vamos cortar os impostos, vamos tirar os impostos e acabou. Aí eu falei, aí, ó, eu mostrei para um amigo meu, amigo não, que a gente brigou por causa de política, tipo assim, ele brigou mesmo, brigou sério. Não quero falar com ele também não, assim, as últimas notícias que eu vi, o que ele anda compartilhando, eu tenho sido super seletivo com as pessoas que andam ao meu redor. Não quero fascista comigo, neofascista, mesmo que seja por incapacidade intelectual. E aí o que eu falei para ele foi assim, eu falei, olha aqui, ó, tá vendo a diferença? Aqui, brother. Aí ele falou, nada disso, Bolsonaro é mais direto. Eu falei, mas mais direto como, criatura? Não, porque Ciro falou um bocado de coisa aí e tal. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade que eu tenho é fazer as pessoas entenderem que o Brasil é um país complicado, velho. E que se você não parar... Essa a maior... Assim, acho que isso é um problema histórico nosso. A gente quer ser tutelado por alguém em todos os aspectos. A gente quer alguém que diga que vai fazer e acontecer e delegar os poderes, assim, dizer assim, não, vai lá, faz e tal. A maior dificuldade que eu tenho é militar para um candidato ultra preparado, para um povo que não é preparado. Mas
o que eu acho, aí, mas entra aí outra coisa que eu acho super valorosa em Ciro. Ele sabe disso. E ele não quer mudar o povo para poder adequar o povo à visão dele. Isso é uma das coisas que eu acho mais valorosas que tem dentro do espectro político hoje em dia, porque os demais candidatos não têm. Ciro entende e conhece o povo. Então, ele está numa jornada de se adaptar ao povo. Não é de mudar quem ele é, mas é, por exemplo, mudar o tom professoral que ele tem, né? Porque a gente está falando de um cara super complexo. A gente está falando de um cara que dá palestra em Harvard e manda o PT para puta que o pariu no outro dia. Então, sabe? É muita coisa que acontece dentro daquela cabeça. Então, a minha maior dificuldade hoje é essa. É tentar fazer as pessoas escutarem. Tentar fazer as pessoas convencer através de lógica. Não digo nem de coisa intelectual nem nada, não. Porque tudo... Faz sentido, sabe? E as pessoas não querem ouvir isso. Então, isso não é culpa delas. Assim, não é pedantismo. Não acho que... Acho que a gente se condicionou a fazer isso. Porque eu vejo pessoas extremamente capazes, que têm uma vida profissional super sólida, pessoas que têm, sabe, formação, mas que dentro do campo político não querem fazer isso. Então, eu acho que é a educação política que a gente tem que é o maior obstáculo. Fred, você pode responder primeiro, que na outra eu fui primeiro? Pode ir primeiro. Eu acho que a gente tem que colocar a razão na frente da emoção, né? Sabe? A minha vontade é de pegar, como foi falado aí, né? Eu acreditava que ele poderia, infelizmente, eu acreditava que ele poderia chegar à presidência, sim, né? Porque o brasileiro é memeiro, né? Ele adora um meme, né? Sabe? E estava demais. Eu não sei, aqui no Sudeste, o negócio tomou uma proporção, sabe, de você se sentir... Quem não apoiava ele sofria bullying de verdade, bullying, sabe, no sentido da palavra, de quase que... Né, era o contrário. Se você não apoiasse o Bolsonaro, as pessoas diziam, não, esse cara é um imbecil, esse cara é burro, sabe, esse cara é um ignorante. Né? E isso me doía muito, né? Porque eu via, igual o Pablo disse, né? A complexidade do Ciro, toda a articulação, tudo que ele entende é muito inteligente. Você vê, o hobby dele é astrofísica. Sabe? Qual que é o seu hobby? Eu achei aquilo o máximo, sabe? O seu hobby é o quê? O meu é jogar futebol. O meu é colecionar selo. O meu é estudar astrofísica. O nível do cara, intelectual do cara. E era o contrário. Tudo que eu falava, a única coisa que as pessoas falavam é o coroné, sabe? Tiraram isso, né? Porque não tinha. Ou então falavam fake news da Patrícia Pilar, né? Bateu na Patrícia Pilar. Sabe? As pessoas sabiam falar isso, sabe? Ou então falava assim, desenhava, assim, nunca vai ganhar, sabe? Tudo, né? Então, acho que faltou ao campo progressista, até aos eleitores do Ciro mesmo, ter um pouco, colocar a razão na frente, sabe, e observar o que estava acontecendo, sabe. Eu, por exemplo, eu tenho visto que agora tem aparecido muito bolsominion arrependido, mas está demais, sabe, principalmente você vê Lobão, sabe, Frota, até muita gente lá do PSL que está voltando, né? E eu acho que agora o pessoal, a galera do Eu Avisei, né, tá fazendo bullying com essas pessoas, sabe? E eu acho que não é bem por aí, não, sabe? Lógico que é o que eu estou falando, a emoção diz para fazer, né? Tipo assim, quando eu vi o Lobão arrependido, eu falei, lá, se fudeu, lá, se fudeu, lá. Aí depois eu vi o Frota, aí eu vi aqueles majores, capitães, que saindo do PC, lá. Mano, eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que tem que começar a dialogar com os arrependidos, sabe? Porque os arrependidos, sabe, é igual a Laura disse, sabe? Um dia ela teve esse espectro, sabe? Eu também já estive nesse espectro, sabe? E eu acho que as pessoas querem, parece, muita gente da esquerda quer segregar esse conhecimento, sabe? Tipo assim, sabe? Eu sou especial, sabe? Porque... De uma determinada esquerda, né? Um pessoal específico. Sabe? Um pessoal específico.
algumas pessoas têm essa coisa, sabe? Eu sou especial porque eu sou de esquerda, sabe? Eu me importo com o outro. Se importasse, sabe? Teria empatia suficiente para abraçar a pessoa arrependida, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer esse trabalho, né? Sabe? E essa que é a nossa diferença, né? Porque o petista, ele quer ver o circo pegar fogo, né? Para ver o palhaço morrer, né? Sabe? E ele esquece que ele também está dentro do circo, e eu estou dentro do circo, e o Bolsonaro está dentro do circo, está todo mundo dentro do circo, sabe? Então, e isso é bom, sabe? Por um lado, porque está jogando uma luz nos defeitos de caráter dos petistas, sabe? Eles estão mostrando que eles são, eles estão torcendo contra, né? Eles querem que tudo se acabe, né? Sabe? Eu já sou daquela linha assim, pô, bem que eu queria que a cloroquina funcionasse. Eu sei que não funciona, né? Mas bem que eu queria que funcionasse, sabe? Mas então está faltando um pouco de dialogar, porque o povo não quer saber. Ele bateu muito na mamadeira de piroca, que não sei o que, aqueles fake news, mas o povo não está preocupado se ele vai. No bem da real, ele não está preocupado se ele vai entrar no banheiro de homem, no de mulher, sabe? Ou se todo mundo vai entrar no mesmo banheiro. O que ele está preocupado é se vai ter comida na panela dele. O que ele está preocupado é o adolescente, o jovem, é se ele vai poder comprar o carrinho dele com 18 anos. Sabe? É isso que as pessoas querem. Sabe? O resto foi, sabe, cortina de fumaça, sabe, para essas tramas aí de acabar com direitos do trabalhador, né, que foram vários, né, agora já vão extinguir ano que vem, acho que o PIS e o PASEP, né, sabe? E vão extinguindo, sabe? Ensinando um pseudo-capitalismo, né, para a classe média baixa, que ela acredita mesmo, né, que ele vai lá, compra uma ação de R$ 20, né? Não, eu sou investidor, sabe? Sabe? Porque aí vê lá o rico, né? E fala assim, lá, eu sou igual aquele cara. Não, não é. E aquele cara é 0,01% da população brasileira, sabe? Ninguém quer o seu Celta, ninguém quer, sabe, o seu prédio da MRV, o seu apartamento da MRV, não, sabe? E as pessoas acreditam nessas coisas, acreditam que são ricas, e acreditam acreditando, sabe? Então, falta esclarecer muita gente, sabe? De esquerda e de direita, sabe? Agora, eu acho que quem faz isso melhor são os ciristas, né? Vamos dizer assim, num termo bem... Eu não gosto desse termo de cirista, não, sabe? Mas eu vejo que é quem faz melhor, sabe? Quem está menos com a viseira, sabe? Sem menos fanatismo. Porque tem um ditado, só para finalizar, se a Laura não me interromper, sabe? Eu vou falando. Sabe? Eu vou falando. Eu sou assim também, relaxa. Só que, só para finalizar, né, tem um ditado que diz, apesar de no futebol não levar isso a sério, mas o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, mas na vida real, o fanatismo não mora na mesma casa que a inteligência, sabe? Então, acho que falta inteligência, sabe? Para poder guiar esse povo, para poder ensinar isso, explicar, sabe? Eu, sinceramente, eu não tenho essa forma, sabe? Eu acho que vai ser só no meme. Em 2022, a gente vai ter que criar uma fábrica de meme. Mas eu queria falar sobre isso, porque Ciro Gomes é uma usina de memes, ele só é mal aproveitado, velho. Ciro Gomes, ele é uma usina de memes, eu tô falando sério. Os melhores xingamentos possíveis são dele. Até hoje eu uso protofascista, quem não usa? Proctofascista. Neoliberalzinho de merda. Deixa eu dizer umas coisas a vocês aqui para não perder o bonde da história. Marina. Na live de ontem, a gente conversou muito sobre essa questão da representatividade, porque o povo brasileiro tem tanta necessidade de ter um salvacionista. Foi a primeira pergunta que eu fiz a Rômulo. Então, se vocês não tiveram a oportunidade de ver isso, a live que a gente fez ontem, vejam, porque foi fantástico assim, a análise do ponto de vista, né, de um psicanalista dessa nossa necessidade de ter um pai salvacionista, sabe? Da onde vem ele foi brilhante assim a resposta dele. Eu não vou dizer o que ele disse para não dar spoiler, mas é muito bacana. E em relação só interromper. Oi? Não, vai lá. Só interromper.
Em relação às fake news, a gente vai ter aqui, eu estava tentando lembrar aqui qual é o dia, eu acho que é terça da próxima semana, duas pessoas aqui para falarem tipo, a respeito da construção das fake news dentro de um aspecto, digamos assim, mais aprofundado, que vai ser também muito bacana. E a outra coisa, qual era as fake news, era a entrevista de ontem, e me esqueci qual era a terceira coisa que eu ia pontuar agora, mas deixa eu voltar aqui para a Diana, para a gente não entrar por outros assuntos. Vai, Diana, é contigo agora. Pois é, sobre os problemas que a gente tem que enfrentar, eu acho que assim, primeiro, antes de falar dos problemas, eu quero falar, tipo, da força que a gente tem. Porque olha essa live aqui, com 4 pessoas, com 4 backgrounds completamente diferentes, pessoas que são de 4 estados diferentes, eu sou cientista, tem o microempresário, tem uma galera que, tipo assim, vê no Ciro e as coisas que ele aponta como uma solução para as coisas que a gente vê de errado. A ciência mal aproveitada que a gente tem, os microempresários que são hipertaxados e são... tem vários problemas que são, às vezes, inclusive, tipo, são ajudados os maiores empresários e são obrigados a fazer todo o procedimento e toda a burocracia e toda a dificuldade com os microempresários que deviam ser justamente a galera que é mais cuidada, que é a galera que mais emprega, que é a galera que está naquele surgimento de base, que vai evitar um monte de coisa. Então, assim, acho que a gente tem uma militância riquíssima, que conhece os problemas que o Ciro fala, e acho que é por isso que a gente se identifica nele, porque a gente escuta ele falando. Eu, por exemplo, na parte da ciência, as coisas que ele não é cientista, e as coisas que ele fala, eu falo, gente, são as coisas que a gente discute todos os dias na academia, são todos os problemas na ciência do Brasil que a gente tem, porque a gente tem gente capacitadíssima e não consegue passar algumas barreiras. E o cara não é cientista, ele sabe disso, ele consegue falar disso como se ele fosse uma pessoa de dentro. Então, assim, a gente tem muita força por essa diversidade. E aí, ao contrário de alguns colegas, eu não acho que essa diversidade ela seja um problema. Eu não gosto de militância construída de forma orgânica, daquela coisa de, tipo, todo mundo vai pensar da mesma forma. Eu gosto muito dessa coisa de diferentes saberes e de diferentes construções. Acho que pelo meu background de militar mesmo, assim, eu vi coisas incríveis e problemas serem resolvidos com uma galera que tinha um background totalmente diferente do Brasil inteiro, sentar e ter um problema e a gente falar assim, cara, eu parar e pensar, é um problema insolúvel, não tem como. E aí a galera falava uma coisa, você falava outra, ia somando, e você chegava numa solução assim que era perfeita para aquele problema. Então, assim, eu acho muito legal a gente ter diferentes opiniões sobre as coisas. O que a gente tem que estar, assim, completamente certo é que na hora da militância, na hora de fazer a coisa certa, na hora de buscar as coisas certas, a gente tem que estar junto. Mas, tirando isso, eu acho que tipo, a gente tem muita força por essas diferenças de opinião, até porque muitas vezes o contraditório ajuda a gente. Várias vezes eu falo assim, não, isso aqui tá certo. Aí eu escuto alguém e falo, pô, não, de repente não tá certo. E você vai achando o seu caminho, eu gosto disso. Eu acho que falta um pouquinho da gente, às vezes, de organizar esses saberes para poder fazer alguma coisa concreta. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de alguém, por exemplo, eu, como falei, fiquei muito tempo no Facebook. E lá no Facebook, toda hora eles apresentam um problema. A gente está com um problema X. E várias vezes eu tentei tratar isso de uma forma analítica, porque é a forma que a minha mente funciona e é a forma que eu posso contribuir. Então tá, a gente tem esse problema. Gente, eu acho que a gente pode resolver isso aqui dessa forma. Alguém tem como contribuir? Porque é muito difícil você a não ser que seja Ciro, brincadeira, mas você não consegue surgir, às vezes, com a solução do problema inteiro, mas você pode dar uma ideia e a galera construir em cima. E várias vezes eu expliquei exatamente essa mesma coisa, com a experiência que eu tinha já de construção de ideias, e falei, tipo, e aí, alguém quer somar? Alguém quer fazer alguma coisa? E, tipo assim, a galera não soma. Agora, se você for reclamar de alguma coisa, for falar que alguma coisa tá errada ou tá certa, todo mundo conversa, debate, etc, etc. Então, acho que a gente tem que sair desse campo da ideia para fazer coisas, tipo, mais concretas. Assim como, por exemplo, por isso que eu elogiei muito a ideia do que você está fazendo aqui, porque a gente está fazendo efetivamente alguma coisa concreta. Você está juntando a galera para conversar e daqui podem sair coisas muito legais. Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, a gente fica só vendo coisas com Ciro e com... Agora a gente começou com ter Ciro com militância, mas no geral só o Ciro, só o Ciro, só o Ciro. A gente precisa escutar a militância, que às vezes um deles pode ter resolução de alguma coisa que a gente está lutando há um tempão. Então, assim, a gente tem que começar a tentar fazer as coisas de uma forma um pouco mais objetiva, mais organizada, para poder resolver efetivamente esses problemas.
E aí outra coisa que é muito difícil é adequar a linguagem. Porque apesar do Ciro, ele ter uma entrada muito fácil para a galera que é universitária, que é melhor estudada, etc, etc, ele ainda tem uma dificuldade de chegar no pessoal que não é. E muitas vezes você fica escutando aquilo tudo que ele fala e você começa a falar igual a ele. E eu tô o tempo todo falando igual a ele. Então, tipo assim, eu tenho que diminuir, acho que a galera também, tentar chegar numa forma que você consiga conversar com todo mundo. E, além de tudo, saber com quem, como conversar também. Porque se você conhece, se você vai conversar com pessoas que você não conhece, é muito difícil. Mas quando você vai conversar com pessoas que você conhece, você sabe o background dela, você sabe o que ela quer, você sabe o que mais importa para ela. Então é muito mais fácil você chegar na linguagem adequada para aquela pessoa, e sem contar que mesmo quando você não conhece, você consegue ver mais ou menos o que ela está procurando, o que ela está buscando, para poder buscar naqueles zilhões e 50 milhões de palestras que o Ciro dá 10 vezes ao dia, o que ele pensa sobre aquilo, o que pode somar na vida daquela pessoa. Porque assim como eu descobri as respostas para coisas, por exemplo, relacionadas à ciência, e o Pablo provavelmente para as coisas relacionadas à microempresa dele, todo mundo tem alguma coisa, porque esse cara ele pensou em tudo, tá ligado? Então todo mundo tem alguma solução para tirar disso, e aí a gente precisa adequar essa fala pro que ele defende, porque ele pensa. E aí agora a Laura deve falar um pouquinho disso também, e aí eu queria aproveitar e encaminhar para perguntar para vocês como é que foi. Vocês falaram um pouquinho da eleição de 2018 e tal, de não acreditarem que Bolsonaro seria eleito. E assim, eu acreditei o tempo todo que ele seria eleito, e eu tinha certeza na minha cabeça que se Ciro não fosse para o segundo turno, o Bolsonaro estava eleito, tanto que o dia que eu chorei na eleição não foi a eleição de Bolsonaro. Eu chorei no dia que o Ciro ficou em terceiro, porque eu tinha certeza absoluta. Eu estava no dia anterior discutindo isso com colegas petistas que falaram que não tem como você saber, pipopó. E claro que assim que saiu o resultado final no segundo turno, acho que o primeiro impulso foi tipo falar eu te avisei, mas depois você começa a pensar que tipo assim, não importa, eu nem tive força pra isso, porque eu falei, cara, a gente tá fudido e tá todo mundo no mesmo barco, então se eu avisei, se eu não avisei, não faz diferença, só vamos fazer de tudo pra não fazer isso de novo, pra não deixar isso acontecer de novo, e é nisso que eu foquei depois de 2018. Então eu queria saber com vocês, como é que foi 2018 pra vocês, e o que vocês acham que a gente tem que fazer de diferente em 2020 para quais foram os problemas que vocês acham que teve na militância, ou no PDT, ou no Ciro, o que tá faltando pra gente mudar esse jogo em 2020? 2022, desculpa. É isso. Pode ser 20. Eu lembrei o que era que eu queria falar aqui, Fred, era que você falou o quanto o Ciro conhece as especificidades de cada região, de cada estado e tudo. E eu lembrei que no dia da eleição, do primeiro turno, inclusive, eu encontrei com um colega e ele não é cirista, ele é muito simpatizante, digamos que mais do nosso lado do que direitista, mas não, pelo menos não é assumidamente, né? Eu estava com o crachazinho aqui de fiscal de Ciro, mas enfim, mas não foi por isso que ele me disse, mas foi a observação dele que eu achei interessante foi que ele viaja muito para o interior aqui, ele vai escutando as rádios locais. E nesse dia, durante a campanha aí, ele escutou uma entrevista de Ciro, repare, para uma rádio local aqui, eu não lembro nem qual foi, e Ciro, segundo ele, deu uma aula sobre a geografia do estado que a gente mora, de Pernambuco, deu uma aula de geografia sobre Pernambuco, que nem ele, que viaja, que conhece todo o interior, todos os problemas, todas as coisas, nem ele sabia de tanta coisa de Pernambuco como Ciro Gomes. Entendeu? Ele ficou assim encantado, absolutamente encantado. Então ele, rapaz, como é que pode? Aquele cara falou ali na entrevista coisas que nem eu, que ando por lá e ando de muito tempo, uma vida inteira, sabia de tanta coisa, né? A respeito do lugar onde a gente mora. A gente nasceu onde a gente mora, não é do estado de ninguém, é do da gente. Isso eu achei fenomenal. E uma outra coisa foi que a gente estava falando aqui em relação aos bolsonaristas arrependidos e tal, e a forma da gente tratá-los e tudo, e eu concordo muito com o que Fred falou. Até, inclusive, assim, a primeira pessoa que respondeu ao meu convite ali para a gente começar essas lives, ele mesmo se identificou como sendo um ex-bolsonarista. E, ele já colocou assim, é algum empecilho? Eu falei, de forma alguma, até mesmo porque a gente precisa muito escutar você, aprender com você,
né? Tipo, é a tua visão, tipo, seria em tese mais ou menos parecida com a minha. Alguma coisa aconteceu na vida dele ou alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, porque Bolsonaro é de agora, que ele veio inclusive vestindo a camisa de Ciro Gomes, né? Tipo, ele não veio, tipo, não gostou de Bolsonaro e ficou boiando. Ele veio, ele gostou, tipo, de Ciro Gomes e alguma coisa mudou. Então, eu já combinei com ele, só que a gente teve um problema, um choque de horários aqui, porque a gente vai precisar gravar. Mas, assim, é uma pessoa assim, que eu vou, tipo, super receber, super acolher, tipo, porque eu realmente acho que a nossa militância, a gente precisa ouvi-lo. E ouvir, tipo, nessa perspectiva que Diana falou, se a gente quer construir para 2022, as coisas que a gente deve fazer diferente, pode fazer diferente já agora, entender? Se é pegar da fala dessas pessoas, se elas estavam tristes ou chateadas, o que foi que desiludiu elas e ligou elas a Bolsonaro e o que foi que aconteceu depois. Eu acho que vai ser muito rica essa conversa com ele. Então, assim, eu sei que vai estar todo mundo antenado aqui nas conversas que vai acontecer, mas vamos dar um destaque tipo, ao que é o conteúdo que ele vai trazer, porque eu tenho certeza que é muito, muito bacana. E eu penso assim, muito, Diana, já te respondendo aí e tentando ser sucinta, eu acredito que para construir a gente não deve criar barreiras. Eu tenho muita restrição com quem é fanático, ali como o Fred colocou, porque onde o fanatismo está, é perfeita esse ditado que Fred colocou. Onde o fanatismo está, a inteligência não mora na mesma casa, né? E a gente, embora a história do cirista, para mim, e eu posso dizer, porque assim como vocês, a gente é militante lá do começo da história, quando o Ciro disse, vou ser candidato, eu acho que ele talvez nem tivesse dito ainda, a gente já estava pensando nisso, a gente, da militância, que eu chamo original de fábrica, não existe, existe, fanático vai existir para ser a exceção que comprova a regra. Mas, em linhas gerais, 99,9% de todos nós da militância não cultua a pessoa Ciro Gomes. A gente tem respeito, a gente tem admiração. E aí eu sempre digo, quando me perguntavam quem é cirista, eu digo, cirista é todo mundo que votou em Ciro, porque a gente não tem outro nome. A gente vai dizer assim, eleitor de Ciro? Não, tipo, ficou uma coisa normal, tipo, não é um adorador de Ciro, entendeu? Como ficou em relação a bolsonarista e aos lulistas. Mas, enfim, eu respeito quem não gosta, eu tipo, levo na brincadeira, isso para mim é um rótulo, isso para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu não me sinto de forma nenhuma, isso pelas pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço, eu assim, não tenho o menor problema de achar assim, que alguém cultua a pessoa de Ciro Gomes. Muito pelo contrário. A nossa maior qualidade em relação à militância é o nosso senso crítico. Nós somos pessoas, eu ainda vou descobrir porquê, e eu acredito, eu penso que a gente é, de alguma forma, algum porquê, a gente foi muito privilegiado, é muito privilegiado, e isso não tem nada a ver com o nível educacional, não tem, em não cair nas fake news, em manter o nosso senso crítico, mesmo porque nós fomos bombardeados com todas aquelas, com o projeto de fake news que o resto do mundo foi, o resto do país foi. E alguma coisa aconteceu que a gente não caiu nessa história, nem para o lado A, nem para o lado B. A gente se manteve aqui. Então, essa a nossa militância, essa nossa característica de sermos questionadores, de sermos críticos, de ter um senso crítico, isso nos une e, ao mesmo tempo, nos separa. Porque na hora de construir, por exemplo, seja da turma A e seja da turma B, se disserem assim, hoje é para todo mundo dizer que fulaninho é bonito. Bicho, eles não questionam nada, eles vão massivamente, fulano é lindo, fulano é bonito, e acabou. E a gente não. A gente questiona, por que é para dizer que fulano aqui Ciro é bonito? Não, não é assim não, sabe? E isso gera uma certa fragmentação, eu acho, que na nossa militância. Não é o pensar demais, não é o ser crítico, mas é o não entender o senso de coletividade. A gente tem um amigo, certamente todo mundo conhece no Facebook, que ele enfatiza muito isso, esse senso do militar de forma organizada. Não é que não sejamos questionadores, mas que as atitudes que a gente precisa tomar, as ações, participar de determinadas ações,
É tipo, não ficar, não, eu não vou botar isso aqui não, porque eu não acho bonito não. Não, vou nada botar aqui, eu acho que Fred, não é para escrever Fred não, é para escrever Frederico, o nome dele não é Frederico, e isso fragmenta, né, as ações, as coisas que a gente tem que fazer. Então, se eu pudesse, de alguma forma, construir ou opinar, ou trabalhar, de alguma forma, a militância, seria nessa organização, sabe, Diana, para quando a gente chegar mais perto de 2022, que a gente precisar fazer ações, elaborar ações, ou participar de ações que venham, porque assim, se for alguém que eu, por exemplo, que eu respeito, disser que é para dizer que Pablo fica bonito de camisa preta, então, bem, eu vou dizer, se eu não respeito quem diz isso, eu vou ficar na minha. E isso enfraquece, isso fragiliza o que precisa ser feito massivamente, porque a gente não é robô, né? Então, enquanto a gente está, ali rebatendo o comentário, não sei o quê, os robôs estão se multiplicando. E robô vai ter sempre. Se já teve agora, a gente não pode ter a ilusão de que não vai ter mais para frente, né? Fake news já teve agora, a gente não pode ter a ilusão que não vai ter mais para frente. Enfim, então eu acho que seriam esses 2 pontos principais que eu gostaria de fazer alguma coisa, ou trabalhar alguma coisa hoje, para quando a gente chega lá em 2022, a gente já poder fazer diferente, sabe? Tá mais unido, tá mais amarrado, e pronto, vamos descer o pau em Zezinho hoje, pronto, coitado de Zezinho, entendesse? Ou não, vamos dizer que fulano é bonito. Por isso, porque precisa, não é uma questão da gente não pensar ou não ter senso crítico. Muito pelo contrário, é porque a gente entende que é para ser feito aquilo naquela hora e não me cabe questionar agora, sabe? Então, é por isso aí. E eu converso também aqui só e vocês não me dizem nada e pronto, e vamos lá. Vai, eu queria colocar uma coisa, porque o que você falou está diretamente ligado ao que eu considero a maior dificuldade para 2022. E isso precisa ser resolvido para ontem assim mesmo, que são 2 coisas. Para resolver isso aí que você falou, de que a gente precisa organizar e ter ações coordenadas, eu acho que é da personalidade de Ciro não determinar que ninguém faça qualquer coisa, porque ele é professor. Assim, eu sou professor também, não sou microempresário, mas eu dou aula. É uma empresa de ensino, né, e tal. E assim, ele é um cara que não é da visão dele, eu acho, ele falar com as pessoas para dizer isso, mas eu acho que, falei muito eu acho, né? Foi mal. Mas eu entendo que o comando tem que partir dele. Eu entendo que ele precisa tomar a dianteira disso. Segundo, por quê? Inclusive, ele já construiu uma base suficientemente sólida. Para a gente que está ali desde o começo, Ciro não precisa mais nem se apresentar e nem para apresentar o PND. Ponto. E ele já construiu uma base sólida que entende o que ele quer falar do ponto de vista teórico e de princípios, né? Teórico e ontológico. Então, a gente entende o que é que Ciro está falando, papapá e coisa e tal. Pronto. Agora, eu acho que Ciro, para os demais, e eu acho que a gente não tem como falar das nossas dificuldades sem falar daquilo que o candidato precisa fazer, e eu acho que ele vai acabar vendo essas coisas uma hora ou outra, é correlacionar o que ele fala à realidade do povo. É o que a gente está falando, inclusive, que ele tem respeito por fazer. Mas, assim, eu acho que ele produz muito pouco conteúdo. Eu acho que ele precisa, inclusive, correlacionar o conteúdo dele à realidade das pessoas. Ou seja, quando ele pega o PND, aí ele fala, né, ele fala sobre a criação do Complexo Industrial de Saúde, né, que era uma das bases, inclusive, é uma das bases do PND, um dos 4 pontos e tal. Ele tem que chegar agora dizendo, eu falei. Não é dizer eu avisei, mas, tá vendo? O Complexo Nacional de Saúde é importante porque agora a gente está morrendo. Entende? E ele precisa traduzir isso para que a gente possa pegar mais pessoas, a gente consiga cooptar mais pessoas. Cooptar é uma palavra muito feia, mas, enfim. A gente consiga trazer essas pessoas para cá. Porque é aquela coisa. A gente... eu tenho certeza que nós todos que estamos aqui hoje, e quando eu digo nós todos, não estou falando só de nós 4, estou falando de todo mundo que vai ver isso aqui, todo mundo que está nos grupos, a gente tem uma compreensão, eu não quero usar nenhuma palavra, uma compreensão mais profunda dos problemas do Brasil e que, assim, aquilo ali resolve o problema.
Só que a gente precisa encontrar o meio termo. Acho que a maior dificuldade que a gente vai ter é encontrar o meio termo entre manter a qualidade do que se fala, porque eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que, inclusive, pode ser uma mudança boa de paradigma no Brasil, se a gente conseguir elevar o nível do debate. E achar o meio termo entre a qualidade daquilo e o acesso às pessoas. Minha maior dificuldade é acessar as pessoas. É porque, assim, Ciro for Dummies, sacou? Tipo, Ciro para bobos, assim, tipo assim, ó, transformar o PND em proposições que sejam objetivas e ele criar conteúdo. Eu vejo uma coisa que a gente está falando e que a gente sempre fala, não, porque Ciro é muito professoral, porque Ciro tem aquela coisa, mas assim, quem já viu coisas dele o suficiente, sabe que ele é um cara que ele consegue falar a língua do povo. Ele consegue, por quê? Porque ele é do interior do Ceará, velho. Eu sou do interior da Bahia, eu moro na capital, mas eu sou do interior da Bahia. Então, eu consigo falar as coisas que eu consigo falar. Meu pai é do semiárido. Meu pai e minha mãe são do semiárido nordestino. Então, assim, eu preciso tratar com meus primos do interior. Eu preciso me adequar. Quem vem de lá, eu acho que Ciro precisa se reconectar com isso nesse sentido. Opa, cara, falando que Ciro precisa fazer, mas a minha maior dificuldade, né? Das pessoas, ele se fazer entender para todo mundo de uma forma muito objetiva. Eu acho que ele tem que criar mais coisas, ele tem que ser mais ousado. Ele não é ruim em termos de produção de conteúdo online, que eu digo assim, em termos de quantidade. Mas se é algo feito com mais objetividade e uma finalidade específica, entendeu? Mais direcionado, né? Com mais clareza. Ele não precisa mais falar pra gente. Ele não precisa. A gente vai ouvir o PND, todo mundo já falou sobre o PND aqui, diversos pontos. A gente não precisa mais ouvir. Ele tem uma palestra, eu acredito que vocês já viram, que ele fez no Jacarezinho. A pena daquela palestra, para mim, é o áudio, que é horrível. É uma coisa que ele precisa melhorar. Metade das palestras dele, o áudio é horrível. E não é caro, velho. Juro por Deus, não é caro. Ó, pra cá, eu posso falar, Ciro, eu posso lhe ajudar. Pra cá que vai. Mas não é assim, é uma coisa de alocar. Não é caro, bicho. Você não tem como pegar o que ele fala. Uma das características dessa palestra que eu achei é porque, assim, ele sabe, às vezes eu penso que como ele está falando, às vezes na televisão, ele sabe quem é o avatar, para quem ele está falando, o público para quem ele está falando. Então, ele não pode, como se fosse um advogado que não fala muitas vezes em termos técnicos, o cliente acha que ele não fala no juridiquês, o cliente acha que ele não sabe, né? Tipo, não dá conta do recado porque não está falando aquele idioma que ele não entende. Então, até isso tem. Então, eu acredito que muitas vezes ele adequa a quem ele imagina que vai estar escutando aquela mensagem. Então, ele não pode ser tão rasteiro, porque ele não vai ser rasteiro, né? Agora, também, quando ele quer falar no português claro, por exemplo, como essa situação do Jacarezinho, onde ele dá o exemplo da pessoa que vai vender a geladeira para comprar o almoço e depois vai vender o sofá ou a cama para comprar a janta e não sei o quê. Tudo isso ele faz. O que eu acho que a gente precisa, a gente militância, é ter isso mais fácil, acesso a esse material mais fácil para que a gente possa difundir, né? Justamente para quem a gente quer que chegue e a gente fazer o nosso trabalho ali de formiguinha, seria isso. Vai, Nico, tu agora, manda aí a bronca. Então, eu acho que o maior empecilho também não é só o linguajar dele, eu creio que ele se adapta, sim, ao linguajar popular, tanto que ele é muito bem quisto lá no Ceará, ele sempre é muito bem votado, né? O grande problema também é que ele bate muito em banco, né? Ele bate em muita gente poderosa, então ele não tem voz na grande mídia. Qual foi a última vez que a gente viu o Ciro na Globo? Eu não lembro. A última vez que eu vi na Globo foi no debate, em 2018, né? Lá com o Bonner. Foi a última vez que eu vi o Ciro. Ele foi interrompido umas 558 vezes. Sabe? Ele foi ficando até vermelho, de tanto que foi ficando. Ainda mandaram uma fake news no ar falando que o Lupe era processado por corrupção. Eu nem assisti aquilo ali, sabia? Exatamente. Por isso que eu também, por um lado, eu acho que todo castigo para a Globo é pouco. Tá? Porque a Globo também... Mas ele não precisa mais. Ele não precisa mais. Sabe, assim, grande mídia hoje acabou. Grande mídia hoje acabou. Ele tem 1 milhão de seguidores no Twitter. Velho, ele tem 1 milhão de pessoas que podem
por em livre iniciativa, replicar aquilo que ele fala. Se Pode você botar 1 replicar. milhão, que replica para mais 1 milhão, sabe? É uma coisa estúpida. Assim, é estúpida que eu digo de estupidamente, o alcance que ele tem é muito grande. Ele precisa ter planejamento. E Deus me livre ele contratar um Steve Bannon da vida. Não é isso que eu estou falando. Mas ele ter o foco disso, porque é o que eu vejo. Ele, tudo que a gente reclama que não faz, tipo assim, porque é muito, fala muito difícil. Não, ele não fala, ele pode falar. Sabe? Ele pode falar de uma forma mais acessível. Então, assim, é diagnosticar o problema. E as coisas que peca, aí a gente começou a falar de problema, né? Enfim. As coisas, Vai, Nico, as coisas que peca não são coisas difíceis. Deixa Nico concluir o raciocínio dele ali, que a gente cortou. Não, exatamente. Só que eu, apesar de ter a força da internet, das redes sociais e tudo, eu acho que a imprensa tradicional, né, ela também agrega muito, ela pode agregar muito. E eles não dão voz ao Ciro. Por quê? Por quê? Eles dão voz a todo mundo. Eles dão voz ao seu Jair, eles dão voz ao Lula, deram voz ao Lula agora. Eles dão voz a todo mundo. Eu fiquei emocionado porque o Datena deu voz a ele. O Datena, quem que é Datena? Deu voz a ele, eu fiquei emocionado. Graças a Deus ele está na mídia. Por quê? Porque ele bate muita gente poderosa. E quem é que sustenta todo esse sistema da mídia tradicional? É banqueiro, gente. Ninguém vai querer o Ciro na televisão, ninguém vai querer o Ciro sabe? Eu ainda fiquei com a esperança talvez a Fátima chamar por causa do Túlio, alguma coisa assim, mas ninguém chama, sabe? Agora, eu acho que no momento de desespero, que é o que está acontecendo, né? Porque o Brasil agora, a gente está numa situação apocalíptica, né? A gente está com um presidente que já demonstrou ser o mais incompetente da história, sabe? Isso aí eu posso, desde Marechal Deodoro da Fonseca, sabe? Ele tem uma impopularidade para o segundo ano de governo que eu nunca vi na minha vida, sabe? Sabe? E vai chegar uma hora que eles vão ter que recorrer ao Ciro, não é possível, sabe? Eles vão ter que recorrer à cabeça pensante, sabe? Porque o seu Jair, ele conseguiu fazer eu ter uma certa estima por figuras repugnantes, sabe? Aquela coisa de comparar, né? De estar do lado, né? Tipo assim, eu vou chamar um amigo meu feio para ir para a noitada comigo, que eu vou ficar bonito do lado dele, sabe? Então a gente começa a criar até uma certa simpatia por figuras asquerosas, tipo Dória. Hoje eu fico pensando, sabe? Pô, bem que o Meirelles poderia ter sido presidente. Poderia ter sido, talvez, o Alckmin, né? Sabe? Chegou num ponto desse, então está apocalíptico. Daciolo não é asqueroso, mas é totalmente o Daciolo, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Ele é uma figura muito legal. Ele é conspirador, ele é obscurantista, ele entra naquelas teorias da conspiração, aquelas coisas, sabe? Mas ele é um cara do bem. Ele seria muito melhor. Ele é um cara que está sempre do lado do povo, né? Ele é o bom neopentecostal, sabe? Ele até fala sobre os vendilhões do templo, sabe? Aquela coisa toda que a gente também fala. O Daciolo fala, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer ele, abracei ele, falei no ouvido dele que votei no Ciro, ele riu. Simpaticíssimo. Sabe? Qualquer pessoa seria melhor, sabe? Eu cheguei a falar, qualquer pessoa seria melhor. Se botasse lá o Sarney, seria melhor. Porque o que a gente está vivendo é um risco muito grande. Eu estou preocupado com essas manifestações. Não estou falando da deles, não, do campo progressista. Porque, além da questão sanitária, sabe, que isso é para se debater também, eu sei que muita gente vai falar, nossa, sabe, o cara quer ficar em casa vendo um golpe. A gente está muito próximo, sabe, de uma autocracia. Já assim, um governo autocrático já existe nesse momento, sabe? Você vê que o ministro já acabou de nomear agora oficialmente o ministro da Saúde, é um general que ele não tem nenhum cargo técnico, não é médico, não é enfermeiro, não é nada, sabe? Panuzelo, né? Hein? Panuzelo, o nome dele, né? Aquele maluco. Isso, Panzelo. É paraquedista, igual ele. Está lá de paraquedas, caiu lá de paraquedas. Né? E agora tem
E a gente vê esse tipo de situação e eu fico com medo desses protestos que acontecer igual aconteceu o cheirinho de 2013, acontecer em 2020, porque em 2013 colocaram policiais infiltrados nas manifestações para começar a vandalizar. Não estou falando que aconteceu esse domingo, sabe? Mas para isso acontecer de novo, agora é muito mais fácil, sabe? E ele tem muita, e o seu Jair tem muita simpatia entre os policiais militares, sabe? Por questões de não entrar na Previdência, que não cabe falar aí. Né? Sabe? Então, a gente está muito perto de uma coisa muito ruim, sabe? E as próprias práticas dele, né? As coisas com que ele simpatiza, com que ele admite, com quem ele está bandeado, e etc. e tal, então a gente sabe que é um adubo assim, fomentador de coisas ruins, né? De práticas que são realmente danosas, perigosas. Agora, deixa eu dizer para vocês, a gente está aqui com 1 hora, quase 1h15 já de conversa. E aí a gente, com certeza, poderia ficar aqui conversando o resto da noite, mas aí eu não sei se tipo, o povo no YouTube teria paciência de ficar escutando a gente dizer isso, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora, tipo, para vocês, 1 minuto e pouco, para vocês ou fazerem uma consideração final, ou se quiserem deixar uma mensagem para a militância, ou se quiserem deixar uma mensagem para o próprio Ciro, enfim, tipo, que seja a despedida aí, pelo menos por hora, né, de vocês. E já quero agradecer demais aqui a todo mundo. Gostaria muito de reencontrá-los e repetir isso sempre, 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 tá? E contem comigo, assim, para o que eu puder, assim, eu não interajo muito nos grupos, eu não tenho, assim, na verdade, é muito tempo mesmo disponível para estar nos grupos. Mas ali no meu perfil, eu sempre dou uma olhada e tudo, tanto no Twitter como no Facebook, então mandem mensagem para mim, enfim, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Tá joia? Muitíssimo, muitíssimo obrigada. E aí, quem é que começa? Manda aí as despedidas. Eu posso começar. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade e a ideia e você ter corrido atrás de fazer ela acontecer, porque realmente é um espaço muito legal para a gente conversar e escutar as outras pessoas, às vezes as pessoas que a gente só vê lá com a carinha, com o avatarzinho nos perfis, que a gente acha várias ideias legais, mas às vezes é espaço curto demais, pouco tempo demais para poder conseguir escutar a ideia de outras pessoas mesmo e conseguir construir em cima disso. Então eu queria agradecer o convite para você e acho que enriqueceu muito, tipo, ouvir todos vocês, ver ter a visão de mundo de vocês, de tudo que está acontecendo. Para a militância, eu queria muito que a gente começasse a focar em algumas coisas importantes acho que primeiro a gente tem que sair dessa bagunça que está agora, que acho que é o principal. A gente está no meio do olho do furacão e a gente está, às vezes, até tem que se preocupar muito com tudo que está acontecendo agora, porque a gente está realmente num apocalipse zumbi sem zumbis. Mas também a gente pensar em o que fazer, como passar, conversar bastante sobre o que é esquerda, porque acho que assim, foi a maior dificuldade que eu encontrei em 2018, foi que, tipo, e é uma coisa que eu consigo entender muito da onde veio o Bolsonaro, o que aconteceu, porque assim, todo mundo acha que esquerda é defender coisas que não são o cerne da coisa. Então, assim, essas pessoas não se veem representadas na política porque elas não entendem o que é, e eu fui essa pessoa porque eu não sabia direito pra mim, esquerda era comunismo e ponto, que é o que eu aprendi na escola. E eu quero muito que essas pessoas consigam ver o poder de transformação que a política pode ter, entendeu? Porque a gente tá muito animado, a gente só vê gente roubando, só vê gente fazendo coisa errada, e a política passou a ser isso, uma coisa suja. Então acho que eu quero deixar essa mensagem de esperança, de tentar passar para o pessoal que a política não é só uma coisa suja, que você pode estar representado nela e que você pode promover mudanças por meio dela, entendeu? E é a melhor forma, inclusive, de fazer isso numa sociedade. Vai agora quem? Pablo Nico. Não, eu queria dizer, né, que a gente está passando pelo momento mais difícil da nossa história, né? Pós-democracia e talvez até antes, sabe? E que no momento
né? No momento de crise, o que para a gente que está de fora, que sabe, eu não tenho muito o que fazer. O que eu posso fazer é ficar na minha casa, lavar a mão, sabe, e orar, né? Mas eu tenho muita esperança, né? Porque eu tenho sempre essa ideia que depois de uma crise, seja uma guerra, no caso agora uma pandemia, sempre vem um momento muito bom, né? Sabe, de grandes descobertas, né? Sabe? Eu não sei, vocês vão me achar meio maluco, né? Sabe? Mas eu tenho a sensação de que 2022, sabe, a gente vai entrar numa era muito boa, sabe? Vai ser uma era assim espetacular. Mas para a gente chegar lá, a gente vai ter que passar por esse momento ruim, né? Como foi o Japão, por exemplo? O Japão está se dando muito bem. Eu estava lendo um artigo que no Japão, por eles já terem hábitos higiênicos diferentes do nosso, eles estão lidando bem com essa pandemia, porque eles já passaram por outras situações, né? Sabe? E você vê que a Alemanha hoje, né, é esse país maravilhoso, é um país maravilhoso, até a qual o Ciro se inspira de transformar o Brasil numa Alemanha, né? E passou por toda aquela desgraça que foi, né, o nazismo, que foi a Segunda Guerra, sabe? Então acho que a gente está passando, a gente está num buraco. Eu não sou otimista nesse momento. Eu acho que o número de mortes, sabe, vai aumentar e muito, infelizmente, sabe? Eu não estou sendo pessimista, sendo realista, é cálculo, é número, né? Mas eu acho que isso tudo deve ter algum motivo, sabe? E o Bolsonaro, ele não precisa de oposição, sabe? Ele vai se destruir sozinho, sabe? O nosso grande desafio é quando chegar 2022, como é que a gente vai fazer para colocar o Ciro lá, né? E eu tenho certeza que com a inteligência, né, sabe, a burrice e a ignorância nunca foi virtude, sabe? E eu vejo que a militância cirista é a mais inteligente entre todas, sabe? Eu tenho observado isso, sabe? Por isso que eu tento aprender com vocês, né? Sabe? Eu estou aqui só para aprender, né? E agradecer o espaço, né, a Laura aí, né? Agradecer a Diana, né, o Pablo, né? Sabe? Eu vi que são figuras maravilhosas, né? Espero um dia poder estar sentado conversando pessoalmente com vocês, ou até comemorando, né, lá na rampa, né? Quem sabe, né? Que 2020 é ali, ó, passa muito rápido. 2020, ó, é só se lembrar de quando 2018 não foi ontem. 2020 2022 é amanhã, sabe? Vai chegar. A gente vai comemorar muito. Bem, agora eu queria parabenizar e agradecer a Laura pela iniciativa. A gente precisa disso mesmo, Diana já mencionou. Iniciativas concretas, sabe, de ação. Foi maravilhoso estar aqui. Eu queria agradecer a vocês três pelo momento extremamente enriquecedor. É bom estar com pessoas que têm os mesmos objetivos de vida que a gente. Eu não falo objetivos pessoais, eu falo de que comungam do mesmo ideal de país que eu quero viver, né? Ou se eu não estiver morando aqui, do país de onde eu vim. E é muito enriquecedor estar aqui agora. Para a militância, eu queria dizer para vocês que fiquem, pelo amor de Deus, em casa, sabe? Não saiam, não. Deixa aquela desgraça que ele vai se decompor sozinho. Não tem problema. Ele não precisa de nada. Ele olha para o espelho de manhã e ele pensa no como é que ele vai se prejudicar. E ele consegue. Então, deixa ele ficar lá, que ele fique em casa, por favor. E também queria dizer que é incrível fazer parte desse processo com vocês. Eu não acho que é pedante, nenhum tipo de arrogância dizer que alguém precisa trazer luz no meio desse momento, sabe? E isso não é um mérito estritamente pessoal, não. Não é uma coisa que eu acho que eu esteja me gabando de fazer. É porque em algum momento, algumas pessoas geralmente ficam mais sóbrias. E eu posso ter vacilado em algum outro momento da minha vida, mas nesse momento eu estou sóbrio o suficiente para poder dizer que esse é o caminho que precisa ser seguido. E se houver outro, nós iremos considerar. Mas até agora é um prazer fazer parte desse caminho com vocês. Ciro, estamos juntos, sabe? E eu queria falar para o Anonymous, inclusive, se alguém do Anonymous estiver assistindo aqui, para parar de ficar vazando lista de CPF, que lista de CPF não dá em nada, em nada. O cartão de crédito não dá nem para comprar nada. Então, por favor, se vocês tiverem o que a gente chama de smoking gun, eu sou professor de inglês, eu não falei isso, né? Que é uma prova concreta, não demorem muito, não. Ajudem a gente, tá bom? Só quem pode fazer alguma coisa nesse momento é o Anonymous. Valeu. Bacana, bacana.
É isso mesmo, vou reforçar aqui o pedido do Nico, fique em casa. As pessoas, é uma coisa até que eu queria ter falado no início e acabei passando por cima, mas não esqueci. Todos os dias a gente tem visto nas nossas timelines aí pessoas que têm familiares, amigos, todo mundo sofrendo de alguma forma diretamente com a perda de familiares, a perda de amigos. Muitos de nós já estiveram internados. O seu Frota, eu acredito que todo mundo sabe quem é, aquele senhorzinho do vídeo que fala que Ciro vai, que petista não quer que Ciro se eleja porque ele vai apagar a estrela do Lula e etc. Então, seu Frota teve Covid, graças a Deus seu Frota tá bem, seu Frota é nosso mascote. Se Deus quiser, eu consigo trazer seu Frota para cá para a gente conversar. E como é que chama? Então, assim, eu queria me solidarizar com essas famílias, com essas pessoas que já perderam aí parentes, porque isso não é algo que nem nos nossos piores pesadelos a gente possa ter imaginado viver, né? Então, só quem vive na pele é quem sente, que sabe o que é a dor, como é a dor. Então, acho que eu falo por todos nós aqui. Então, o nosso coração está com vocês, assim, se sintam abraçados e amparados aí de alguma forma. E assim, a gente vamos ficar em casa, concordo, militância fica em casa. A gente começaram um grupo aí, o Janelas pela Democracia, então se a gente pudesse achar justo protestar em casa de alguma forma, se colocar, então vamos nos colocar. Agradecer de novo, Pablo, Nico e Diana. Eu vou alugar outras vezes vocês e não se surpreendam aí com os convites para estarem aqui, que eu realmente adoro. Eu sei que vai ser muito difícil até a gente terminar a conversa, porque né, a gente é um pessoal que fala pouco, tem pouco assunto, todo mundo tímido, oh meu Deus, o que é que a gente vai conversar, né? Mas, assim, foi um prazer conhecer vocês e muitíssimo, muitíssimo obrigado também. Vocês se cuidem, por favor, fiquem em casa se puderem ficar. Tá joia? Um beijo e fiquem com Deus. E a turma boa que teve saco de assistir a gente até agora por aqui, muito obrigada. Beijos para a turma boa também, ciristas ou não, povo arengueiro, encrenqueiro aí, que briga por tudo, mas a gente está por aqui. Beijos, beijos, gente. Deixa eu encerrar aqui. Oi, pessoal.